Boa tarde, meus irmãos. Vamos iniciar, então, o nosso estudo dessa tarde de domingo, dia 25 de fevereiro. Que Jesus nos abençoe, que os mestres ascensionados que nos protegem, que nos inspiram, que nos levam a entender melhor os estudos, possam estar conosco, abrindo a nossa mente, trazendo ao coração a vontade de entender, de aprender e de estarmos todos juntos nesse crescimento espiritual. Nós vamos ler a mensagem recebida nessa última terça-feira, que é a seguinte: Meus irmãos, minhas irmãs, paz seja convosco. No planeta Terra, a dor é o que exala dos corações. Mas a dor, muitas vezes, ela é experienciada de uma forma inútil, utilizada por muitos como fuga, como um julgamento inverso, em que somos nós que julgamos o Criador. Ao compreender-se a dor como consequência, ela é elevada à condição de educadora. É assim que vence-se a si mesmo, que o ser retira o peso tão inútil, desnecessário da egolatria. Meus irmãos, minhas irmãs, bendigam a dor que vos conclama a transformação do ser. Ela é dádiva divina que traz a educação, o caminho da libertação, o reencontro com a própria consciência. A resignação é o passo primeiro para o nosso reencontro com o Pai. Um Pai que exerce a cada um de nós, que deixou na lei universal o chamado eterno à felicidade. Não usem a dor para o vitimismo, para as barganhas, para os interesses pessoais. Recebam com gratidão e cresçam na misericórdia divina, na sua justiça, mas sobretudo no amor. Ah, o amor, esse amor perfeito, absoluto, que nos chama, nos chamou e nos chamará até o despertar para a verdadeira felicidade. O mal sofrer tem origem no mal sentir, tem origem no mau uso do livre-arbítrio. O bem sofrer é liberdade, evolução, resignação. É amar a Deus sobre todas as coisas. Belíssima mensagem, né? Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus, a espiritualidade desta casa, que nos envia tantos ensinamentos. Pai de amor e bondade, preencha os nossos corações. Ensina-nos a te amar, a amar os nossos semelhantes, mas acima de tudo a nos amar. Esteja conosco, Senhor, abre os nossos pensamentos, a nossa mente, para que possamos então entender os teus recados, os teus ensinamentos, abrindo o nosso caminho para a evolução maior. Que assim seja. Na tarde de hoje, então, nós vamos contar com a Heloísa, que vai trabalhar conosco, terminando o capítulo Limite do Trabalho. Ela vai, então, encerrar a linha A da questão 685 e, com toda certeza, começaremos a lei da reprodução, né? No capítulo População do Globo. Que estejamos, então, em paz e que Jesus nos abençoe nessa tarde. Que assim seja. Deixa eu me organizar aqui agora. Bem mais alta.
Boa tarde a todos, que a paz e o amor de Jesus continue nos envolvendo. Como a Sandra falou, nós vamos encerrar a lei do trabalho e nós estamos lá no finalzinho, na nota do Herculano Pires. Herculano Pires, ele traz explicativa a respeito dos ideais marxistas e da doutrina espírita, nos mostrando o ponto de semelhança entre eles e o ponto de divergência. E a nossa irmã Dirce vai nos auxiliar com a leitura. Boa tarde a todos e todas. Então, aqui na nota do tradutor, né, do Herculano Pires, um princípio marxista, segundo o qual palavras de Marx, abre aspas, agindo sobre a natureza que está fora dele e transformando-a por meio da ação, o homem se transforma também a si mesmo. Fecha aspas. Nesse ponto, o que nós podemos compreender? Que Herculano traz o ponto de semelhança entre a doutrina espírita e os ideais marxistas. Só para que a gente possa recordar um pouquinho, né, as nossas aulas de história, o que era o ideal marxista? Uma população e uma sociedade sem classes, onde era extinta ali a propriedade privada e a gente tinha um socialismo com essa igualdade dos bens materiais. E o ponto de similitude entre ambos é sobre a importância do trabalho. O trabalho, ele decorre de uma lei natural e ele tem o intuito de transformar tanto o homem como o meio social, através do progresso. E assim também é para os marxistas. O trabalho, ele também teria esse intuito de transformação. Pode continuar. Vemos no item 676 que, abre aspas, sem o trabalho o homem permaneceria sem intelectual, fecha aspas. O Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. Para a doutrina espírita, trabalhar nos leva à felicidade. E por que trabalhar nos leva à felicidade? Porque todos os dias nós temos a oportunidade, exercendo o nosso trabalho, de sermos instrumentos do alto. Quando nós falamos do trabalho pegar as éticas das profissões, toda profissão ela tem ali um fundo ético, ela tem um ideal a ser cumprido, algo positivo para ser impactado na vida do outro. Então, o exercício de toda e qualquer profissão formal, ela tem esse fim. Mas é muito importante aqui sobre o trabalho que não é remunerado. A nossa sociedade, ela muitas vezes, né, nos coloca uma fixação sobre o ter. Eu preciso ser melhor na minha área, eu preciso ter o destaque. De sucesso, mas a educação moral que o tem trazer, eu posso aplicar o meu trabalho de uma completamente diferente. E além desse trabalho remunerado, a gente precisa voltar o nosso olhar ao trabalho não remunerado. O que dizer sobre as pessoas que fazem trabalho voluntário? Por seja reconhecido formalmente em um meio social, nós sabemos o quanto é importante o papel de se desenvolver e se desempenhar um trabalho não remunerado, um voluntariado, onde muitas pessoas ali se dispõem a cuidar de idosos, a visitar asilos, a auxiliar fisicamente e até mesmo em questões de uma forma gratuita aquilo que ele consegue servir. Além dessas questões, nós também não podemos esquecer de um trabalho não remunerado de grande importância, que é o trabalho das mães.
Quantas mulheres não abdicam da sua profissão, não abrem mão daquele momento de saírem dessa linha de um trabalho formal para se dedicarem na criação dos filhos? Quantas mulheres trabalhar, né, formalmente, estão ali dentro de casa, organizando toda uma rotina, buscando acompanhar o desenvolvimento daquele espírito que Deus confiou a ela a missão de encaminhá-lo nessa terra. É um trabalho muito lindo, mas também é um trabalho muito penoso. Quem é mãe sabe que as noites em claro são difíceis, não são fáceis, existe sim um desgaste físico, mas existe um amor muito sublimado. Então, todo o trabalho, independente de como ele for, seja ele remunerado, seja ele não remunerado, seja ele formal, informal, todo ele tem o seu valor e traz felicidade para nós como seres humanos. E é bonita a doutrina espírita nos mostrar isso, né? O trabalho traz a felicidade quando nós conseguimos ver o fruto do nosso trabalho impactando positivamente na vida do outro. Quer uma alegria maior do que uma professora ver os seus sonhos conseguir orientação espiritual, trabalho, todos os proventos que este lhe pode dar. Um mundo nesse ponto, obrigada, Dirce, imagina. Nesse ponto, o que a gente vai conseguir enxergar de forma muito clara? A diferença entre as ideias marxistas e o ideal espírita. Por quê? Porque a ideia marxista, ela vai estar muito voltada à matéria. Então, a felicidade vai estar ali extremamente atrelada às questões materiais. Eu resolvi os problemas materiais, todo mundo tem os bens materiais, está resolvido, pronto, acabou, ponto final. E a doutrina espírita, ela nos aprofunda esse olhar a respeito do trabalho. Quando nós compreendemos o que nós estamos fazendo aqui no mundo material, nós vamos ter um olhar diferente em relação ao trabalho, porque ninguém veio para ficar na ociosidade. Ninguém veio encarnar nesse mundo para ficar aqui observando o fluxo de tudo parado. O nosso intuito ao encarnarmos em um mundo de expiação e provas é progredir. E ao passo que nós vamos tendo essa educação moral, nós vamos conseguindo compreender exatamente a nossa função aqui e desenvolver o nosso trabalho com o maior potencial possível, colocando no nosso trabalho todo o nosso amor, todo o nosso sentimento. É como se todas as manhãs, quando nós levantássemos para trabalhar, nós tivéssemos a consciência de pedir ao Pai para que fôssemos instrumentos do alto naquele dia. Senhor, eu quero servir na sua obra.
me faça instrumento da sua vontade, que através do meu trabalho eu tenha a oportunidade de fazer a caridade para o meu irmão, que eu consiga fazer o bem, que eu consiga praticá-lo da melhor forma possível. Então, a educação moral que a doutrina espírita traz para dentro da lei do trabalho é exatamente com essa finalidade, para que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dê. Um mundo socialista de trabalho e abundância para todos, mas sem perspectivas espirituais, seria tão vazio e aborrecido como um mundo espiritual de ociosidade, segundo o prometido pelas religiões. O paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso celeste dos beatos. O espiritismo não aceita um extremo nem outro, colocando as coisas em seu devido lugar. Nota do tradutor. Então, a doutrina espírita, ela vem nos falar o quê? Que o paraíso socialista, onde haveria uma igualdade material, iria resolver e solucionar os problemas morais? Não. Porque a matéria, ela é algo transitório. Nós precisamos passar pelos mundos materiais para evoluirmos, mas a matéria, ela é determinante na nossa encarnação? Não. Por mais que houvesse uma igualdade material, a parte moral ia ficar como? Ela ia ficar estagnada. Então, a doutrina espírita, ela vem nos fazer exatamente esse questionamento e chamar a nossa consciência a respeito disso. Quando ele faz esse comparativo que seria semelhante ao paraíso, que é pregado por muitas religiões, quando a gente fala nesse paraíso, onde nós ficaríamos em estado contemplativo, vendo os anjos tocando harpas ali, na ociosidade, será que nós iríamos aguentar muito tempo ali, naquele marasmo? Vendo tudo de uma certa forma passiva, sem trabalharmos, sem sermos úteis. Será que a gente ia aguentar? Quando nós fazemos uma viagem longa, que nós vamos ficar determinado tempo fora de casa, parece que já não vai dando uma saudade da rotina? Uma semana vai bem. 15 dias o negócio começa a apertar, você fala assim, nossa, mas eu estou numa saudade de conversar com as minhas amigas do trabalho, eu estou com uma saudade de ir lá na padaria buscar meu pão e encontrar as pessoas que ali eu já tenho o hábito e o costume de ter a convivência, eu estou com uma saudade de ter a minha rotina de volta. Então, o ser humano, ele vive em sociedade para conviver uns com os outros, para aprender uns com os outros. E é exatamente essa questão. A gente precisa entender que não existe nada resolutivo no ponto de vista material. A ideia marxista, pois não. Material. Exatamente. Ótimo. Muito bom. Muito obrigada aí pela sua colaboração. E é exatamente isso. A gente vai desenvolvendo e vendo que tudo vai encadeando e é um apoio mútuo, é um auxílio mútuo. Agora, nós vamos seguir para o capítulo 4. Lei da reprodução. Eu falei que esse negócio parece até engraçado, né? A pessoa tem pouco filho, caiu bem a lei da reprodução. Será por quê? Vamos lá, então. Item 1, população do globo, questão 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? O que Kardec pergunta a esses espíritos superiores? Essa reprodução, ela vem de uma lei de Deus? Ela vem de uma lei natural? Resposta dos espíritos. Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. E aí, o que nós vamos entender a respeito disso? O que é matéria provém da matéria. E o que é espírito provém do espírito. Para que o espírito possa
passar pela matéria e evoluir, ele precisa do quê? De um corpo físico. E como é que a gente vai ter esse corpo físico? Por meio da reprodução. Então, nós sabemos que esse progresso, nós vamos progredir no plano espiritual? Vamos. Nós podemos arrepender, podemos expiar, mas a reparação, ela vai se dar na matéria. Então, para que esse processo evolutivo aconteça, no mundo de expiação e provas, nós vamos precisar passar pela matéria para reparar. Então, a reprodução, ela decorre, sim, de uma lei natural, ela é necessária, e se ela não existisse, não seria possível nós termos a formação de novos corpos físicos para que esses espíritos pudessem reencarnar, dando, assim, essa marcha evolutiva do seu progresso. Questão 687. Se a população pode... A gente tem que pensar que quando nós vamos encarnar na matéria, cada um vem com a sua missão ali, vem com a sua programação evolutiva, né? E nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes, a gente pode até programar lá que vai abrir a porta da reencarnação para alguns espíritos, mas quando chega na matéria, nós podemos mudar de ideia. Nós vamos ter essa questão do livre-arbítrio de uma forma que ela vai ser respeitada, né? Deus não vai impor aquilo ali, mas as nossas atitudes têm consequências. Então, é cada um segundo as suas obras, né? Cada um segundo ali aquilo que estiver pensando, mas a providência divina em relação à questão da reprodução, ela é perfeita. Então, muitas vezes ela não vai reencarnar, o espírito não reencarna em uma família, mas reencarna em outra. E assim, essa lei de progresso, ela não vai ter uma pausa. É bem alta. Exatamente. A lei, ela vai ser... Um outro ponto importante que a gente tem que pensar é que a população mundial ela está crescendo, ela não deixa de crescer. Então, quando a gente tem, por exemplo, antigamente uma população menor em que as mães tinham 10 filhos, hoje a gente tem mais mães com menos filhos. O que o Renato coloca, alguns países, a taxa de natalidade ela é muito grande. Na Europa, ela vem diminuindo muito. Mas há sempre uma utilidade e a gente tem que entender que a providência divina, através dessa lei natural, ela vai controlar tudo isso. Então, hoje, se modificou o pensamento, então, às vezes, o casal tem um filho, se não tiver o pet, né? Aí a gente fala, nossa, como que os espíritos vão reencarnar? Então, aqueles espíritos que têm que reencarnar, vão reencarnar. Porque vão estar sempre abertas as portas. Aqui em Uberlândia, quando a gente vai lá no assentamento, o que a gente percebe ali? Famílias numerosas. Então, você fala, nossa, o outro enxoval, às vezes você deu um ano passado, então tem muito a ver também, assim, esse livre-arbítrio, o conhecimento, mas quando tem que ter a experiência, a gente vai presenciar. Então, se a gente for analisar friamente, por mais que isso seja verdade, mas a gente vê que a população, ela cresce. De uma forma ou de outra, encarna. Se tiver de encarnar, vai encarnar. Posso só fazer uma complementação, Fabiana? Eu acho que é super pertinente isso que o Renato colocou, desses países mais pobres, né, onde a população não tem esse controle. Mas mesmo em alguns países europeus, onde houve muito controle,
natalidade, eles estão dando todas as facilidades para que as pessoas tenham filhos. Agora, a gente tem que entender também que nós estamos num momento de transição em que o homem está muito materialista. Antes, as pessoas tinham filhos com um desprendimento maior do espírito, né? E hoje, para você ter filho, você tem que ter conseguido uma série de coisas. Aí o casal, às vezes, prefere adotar um pet, não é verdade? Do que ter um filho, ou ter apenas um filho. E eu acho que isso também vai mudar com a nossa evolução, né? Porque à medida que o espírito vai evoluindo, a gente também vai se desapegando da matéria e dando mais oportunidade para os espíritos que precisam reencarnar. Mas eu acho que também a gente tem que fazer um paralelo com esse momento que a gente está vivendo. Não pode falar. É porque também tem o aspecto da educação que você vai dar para o seu filho. Então, como a gente vê hoje um mundo tão violento, com questões assim que, de certa forma, amedrontam os pais, quem é pai e quem é mãe quer sempre o bem para o seu filho. Então, muitas vezes as pessoas têm um pensamento de, meu Deus, como é que eu vou educar uma criança para ser um homem de bem, para ser uma mulher de bem em uma sociedade ainda tão violenta? Então, são questões que a gente ainda, né, se pergunta em relação a isso. Eu tenho 3 filhos e não é incomum as pessoas me perguntarem, nossa, mas você é louca, como que você teve coragem de ter 3 filhos num mundo como esse? Eu entendo que os meus filhos são um propósito maior na minha vida, né? Nós tínhamos um combinado ali, eles vieram agregar na minha vida. Mas as pessoas, elas têm esse pensamento ainda de achar que vai ser algo muito difícil, de fato é desafiador, mas às vezes se contém em ter mais filhos para poupar passar por uma situação como essa. É comum, né? A lei de Deus é perfeita, né? Vai tudo fluindo aí dentro do programa. Está tudo dentro do plano, Está né? tudo dentro do plano. O plano é de Deus sempre. Questão 687. Se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra. É engraçado, porque quando Kardec escreve, né, o Livro dos Espíritos, tinha-se uma preocupação em um crescimento ali populacional muito grande. Hoje é isso que vocês acabaram de trazer, o contraponto, né, o outro lado, as pessoas não querendo ter filhos. Então, naquela época, a preocupação era essa. Será que vai chegar um ponto que o ser humano vai reproduzir tanto que a Terra não vai suportar a densidade populacional? E a resposta é bem a propósito, né, do que nós falamos. Os espíritos respondem, não. Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que só vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Ou seja, a lei de Deus é perfeita. Nada vai acontecer por acaso e a mão da providência divina sempre vai estar regulando tudo. Aí nós vamos lá para nota 1. A nota explicativa aqui do autor, né? Do Herculano. Então ele diz assim, a população do mundo continua em intenso crescimento. Veja-se Poblação Mundial de A.M. Carl Sanders, Fundo de Cultura Econômica México, 1959. A gente tem que pensar aqui também que talvez a primeira edição dele, essa edição desse livro é a 71ª. Eu tenho a impressão que a primeira edição do Herculano Pires deve ter sido nesse ano que ele está citando aqui, esses dados, 1959. Mas os jogos de equilíbrio da própria natureza são visíveis para os observadores do movimento demográfico. Por outro lado, na proporção em que cresce a população, a ciência e a técnica aumentam as possibilidades de produção e de aproveitamento de regiões inabitadas. O que o Herculano traz?
À medida que uma população aumenta, é fato que nós vamos ter impactos ambientais em relação a isso. Quanto limitada. Nós devemos olhar para o todo. Um crescimento populacional, ele pode e ele vai gerar mecanismos para que o homem desenvolva o seu intelecto e desenvolva a ciência para minimizar esses impactos. Agora, abaixo, ele vai falar um pouquinho da teoria de Malthus e a gente vai poder concluir melhor esse raciocínio. Por outro lado, na proporção em que cresce a população, desculpa, já li isso aqui. Não, a ciência e a técnica aumentam as possibilidades de produção e de aproveitamento de regiões inabitadas. As apreensões e o pessimismo de Malthus e seus discípulos dão bem um exemplo do que seja, entre aspas, ver apenas um ângulo do quadro da natureza. A teoria de Thomas Malthus, que foi um economista do século XIX, ele prega a ideia de que a população ela ia crescer até determinado ponto, que a produção alimentícia não suportaria tantas pessoas no globo e haveria muita miséria e fome. E aí, o que o Herculano através desses problemas que o crescimento populacional ele pudesse ocasionar, desenvolvimento sustentável, o que nós podemos ver hoje na nossa atualidade? Um progresso muito grande em relação a isso. Historicamente falando, se nós formos pegar, ali no começo da criação dos feudos, das populações, dos agrupados ali das comunidades, houve um problema, mas houve o desenvolvimento da inteligência do homem com esses mecanismos. E esse progresso, ele não para, chegando até os tempos atuais. Eu acredito que todos nós passamos pela questão da digitalização de tudo que aconteceu no mundo antes e pós-pandemia. Acho que todas as profissões e todo mundo viu o impacto que isso causou. E aí tem aquela frase, que de Deus tira até do mal o bem. Porque a pandemia foi algo que nos trouxe muita dor, que nos trouxe muita tristeza, mas que também nos gerou muito ensinamento. E nos deu a oportunidade do desenvolvimento intelectual. Então, cada vez mais, nós temos a informatização. Hoje, qualquer contrato que a gente for fazer e assinar, tem as assinaturas digitais. Antes não, a gente tinha que assinar todas as folhas e ainda lá no final assinar, reconhecer em cartório, enfim. A gente ainda tem o serviço cartorário. Mas essa questão do contrato digital é algo que evoluiu muito. Eu vou falar, eu sei que não pode ficar falando de si, mas lá vai eu de novo. Tudo a gente faz online, cursos a gente faz online, aulas a gente consegue assistir na modalidade online, rever as aulas. Então, isso é um passo muito grande nesse desenvolvimento intelectual. Quando eu comecei a faculdade, era tudo papel. E eu fiz direito, e eu lembro que quando a gente chegou para fazer estágio no fórum, era cada processo desse tamanho. E os apêndices e aquele monte de papel, e dava 5 horas, passava os estagiários da OAB devolvendo tudo que vinha para a cópia, e aí você tinha que receber aquilo em secretaria, muitas vezes perdia folha, era uma confusão. E com o advento dessa questão tecnológica, tudo digitalizou. Então, hoje, a gente consegue acessar tudo online. Livros, a gente consegue comprar livros online, ler livros em PDF. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade, gosto da minha folhinha. Mas facilitou. Você quer ler um acervo sobre determinado autor, você entra na internet, você consegue fazer a compra daquele livro online e acessar aquele conhecimento. Nós temos também o desenvolvimento das energias sustentáveis, a energia eólica, a hidrelétrica, de menor impacto. Nós temos a criação do carro elétrico, que vai
vir de encontro com a diminuição dos poluentes na atmosfera. Então, o homem ele vai tendo essa consciência de não agredir a natureza, de trazer, de fato, esse desenvolvimento sustentável para uma realidade. Então, a gente vai vendo nisso um encadeamento de progresso e o desenvolvimento do intelecto humano através da ciência para melhoria da nossa sobrevivência. Com certeza. Claro. Cientificamente falando, a gente tem que sempre pensar na lei de amor. Quando existe o amor entre os seres humanos, a gente vê a questão da barriga solidária, né? Quando existe o amor ali, não é um entrave à lei de Deus, existe a magnitude do sentimento acima de qualquer coisa. É o amar ao próximo como a si mesmo, é colocar todo o amor que você tem em relação a essa questão da reprodução. Deixa aí. Aqui, ó. Se criou um mito por causa do Malthus, não entrando em esfera política, né, de ismos, mas assim, o Malthus ele era economista, ele quis precificar terreno e ovelha, né, tanto é que depois do Malthus veio a propriedade privada e daí vai. Então, se criou todo esse mito de que a população um dia vai chegar a um limite que não vai ter alimento e água para a população. Aí a gente vê órgãos até como a Embrapa sempre melhorando cada ano mais as safras, né? A produtividade em 1858, quando foi escrito os primeiros livros do Kardec, era muito diferente da produtividade de hoje em dia, né? Então, às vezes, até com menos terra se produz mais. E o terceiro ponto, além do que você falou da reforma tecnológica, né? E o terceiro ponto, na minha opinião, é o seguinte: tudo na natureza tem um equilíbrio, que eu acho que ele quis dizer aqui. Supondo uma população de coelho, que ela se multiplique a ponto, vai chegar um ponto que não vai ter alimento para aqueles coelhos. Eles começam a entrar em deflação, né? A harmonizar, né? Seria a mesma coisa a população humana. Chegou um ponto que a população, sei lá, supondo 16 bilhões de seres humanos, vai chegar um ponto que aí não vai ter realmente recurso e aí entra num equilíbrio biológico, né? A lei natural se autorregula. Aí não precisa nem, eu acho que né? Religião. Sim, biológico. A lei natural, a lei de Deus. Só para a gente não passar batido no assunto homossexualidade. A homossexualidade não é uma escolha. O ser humano, ele desenvolve um amor por outro ser humano do mesmo sexo. Isso tem na natureza. Para aqueles que usam a Bíblia para falar que não é natural, até no sentido de, por exemplo, os pinguins reis. Então tem os golfinhos, nariz de garrafa, então várias coisas, citações na natureza. Trazendo para essa questão que é muito importante da reprodução, a população ela não vai se tornar totalmente homossexual. Então a gente vai ter homossexual, heterossexual. Hoje a gente tem um número muito grande de órfãos e um número muito grande de casais homoafetivos que estão dispostos a dar o lar para essas crianças. Então, quando a gente fala, o que a doutrina fala sobre isso? Especificamente, quando a gente fala não tem algo
que vai ali na questão, mas sempre vai ter o amai-vos uns aos outros. Vamos então para a questão 688, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Antes de nós lermos a questão, é importante nós pontuarmos que a terminologia raça que era utilizada aqui é que... Então, naquela época, de seres humanos. Mas hoje nós sabemos que esse conceito já caiu por terra e todos nós somos pertencentes à raça humana. Há, neste momento, raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? Kardec, então, ele vai perguntar exatamente isso. Será que vai chegar um determinado momento que determinada raça vai ser extinta? E a gente pode ver, através da evolução histórica, os homos tendo as suas extinções. Resposta dos espíritos. Isso é verdade, mas é que outras lhes tomaram lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Quando nós falamos nesse processo evolutivo, nós vamos ver que o Homo erectus, que habitou a Ásia, não existe mais. Que o Homo neandertal, que habitou a Europa, não existe mais. E o Homo sapiens arcaico foi substituído, em um encadeamento evolutivo pela disposição orgânica dos nossos corpos. Do ponto de vista da doutrina espírita, isso é claramente explicado quando nós vamos compreender que o espírito, ele sai das mãos do Criador em um estado primitivo. E ele vai passar pelas encarnações, evoluir até chegar à perfeição. Todos nós saímos de um mesmo ponto de partida. Para que esse espírito recém-criado, saído das mãos do Criador, possa encarnar em um mundo material, ele precisa de um aparelho físico, biológico, de um corpo, condizente ao seu grau de evolução. E nas nossas primeiras encarnações, o que nós vamos começar a desenvolver? O instinto. Ainda a gente não tem a inteligência se sobrepondo a essa questão do instinto. Então, quando a gente fala nesses homos, que é o Homo sapiens, o Neandertal, o que a gente vai ver como característica? A força bruta. Então, era um homem que tinha que lidar com as adversidades da natureza para se manter na matéria, que ele precisava aprender a fazer o fogo, que ele precisava caçar, que o alimento dele era uma comida cru. Então, aquele corpo, ele era mais robusto. Ao passo que ele vai evoluindo, o seu aparelho biológico também vai evoluir, assim como vai acontecer conosco. Nós vamos evoluir moralmente e espiritualmente e nós vamos usar aparelhos biológicos mais refinados. O que nós podemos ver hoje que é um indício de evolução na espécie humana? Hoje, algumas pessoas não têm espaço para nascer o dente ciso. Por quê? Porque a nossa arcada dentária ela é menor. Ela não é mais uma arcada dentária tão robusta, porque hoje nós temos a energia elétrica, nós cozinhamos o alimento, a nossa forma de alimentar mudou. Então, não ter o espaço para nascer o dente ciso é um indício da evolução. Algumas pessoas chegam a nem ter o dente ciso. Elas nascem e ali não vão nascer o dente. Significa que aquela pessoa é mais evoluída espiritualmente? Não. Mas é um indício que o nosso corpo está mudando. Outro ponto que nós podemos ver em relação a essa evolução são os bebês, que é algo gritante. Pelo menos quando eu nasci, eu lembro da minha mãe contar que foi um mês enrolada no cueiro, que não mexia para nada. Então, o que a gente vê? Que os bebezinhos que nasciam há 30, 40 anos atrás, eram bebezinhos que não tinham um desenvolvimento psicomotor como os de hoje.
Hoje, se você pegar um recém-nascido com 15 dias e colocar ele de bruço, ele já vai ter o reflexo de levantar a cabecinha. E isso é algo que a gente vê como evolução na nossa espécie humana. Então, cada vez mais precoce, os bebês estão tendo esse controle de tronco, estão conseguindo engatinhar cada vez mais rápido, andar, falar. Claro que cada quando a gente olha, é uma evolução que é muito diferente dos bebês que nasciam há alguns anos atrás. Então, nós conseguimos perceber esses indícios de evolução nos corpos físicos. Deu. Nós encerramos, o nosso tempo deu. Alguém quer falar alguma coisa? Que Deus nos abençoe, que nós possamos retornar aos nossos lares na certeza de que estamos envolvidos pelas benesses da espiritualidade e que tenhamos todos uma boa semana. Meus irmãos, que a paz permaneça em nossos corações. Nós ficamos muito felizes porque a gente vê que o nosso estudo está chegando ao grande objetivo, que é a participação de todos, né? A gente vê que fica muito mais rico, muito mais interessante. Então, a gente está muito feliz. Elô, obrigada. E nós vamos, então, enquanto o pessoal está entrando para o passe, lembrar que no dia 16 de março, a partir das 14 horas, das 14 às 15h30, nós vamos retornar com o nosso Festival do Sorvete. Então, é uma movimentação muito grande da mocidade, da evangelização infantil. Então, é um momento de muita alegria, de muita festa para o semeador. E nós vamos, então, encerrando, fechando os nossos olhos, aumentando a nossa vibração, ao pensarmos em Jesus, ao pensarmos na humanidade, em Deus, nosso Pai, e pensarmos também em como essa lei de amor nos convida ao amarmos. Senhor Jesus, auxilia a nossa caminhada, ilumina as nossas mentes e corações, para que a caridade seja o verdadeiro ideal, em que nós possamos lutar mais contra o inimigo que mora em nós, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ódio, os preconceitos, e deixarmos essa luz que somos brilhar através das virtudes e, sobretudo, da caridade. Que nesse instante os teus amoráveis espíritos aqui presentes, benfeitores da casa, possam magnetizar as águas, transformando cada uma delas no bálsamo salutar. E que nós possamos, aqueles que não estão aqui, que possam receber o passe espiritual. E nós que aqui estamos, que possamos nos preparar para o tratamento espiritual do passe. Oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo o mal. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe e que seja uma semana de muita paz. Assim seja.